Globo Ecologia está de volta e no programa de hoje nós estamos conhecendo a história da comunidade de Soretama, no norte do estado do Espírito Santo. A gente está acompanhando as mudanças que aconteceram na região desde a chegada dos primeiros colonos, no final da década de 1940. A gente viu que a primeira geração encontrou a mata virgem, mas naquela época não se dava valor à floresta. Os recursos pareciam ser infinitos, o negócio era desmatar. Era assim que se ganhava dinheiro, tanto abrindo espaço para as plantações, quanto vendendo as toras de madeira. A segunda geração já sentiu as consequências. A gente notou que aumentou a temperatura, né? Não tinha mais aquele clima agradável mais que existia, né? Não sei, a gente não sabe precisar se foi por causa da eliminação da vegetação, da Mata Atlântica, da floresta, não sabe se é por isso, mas ficou desagradável mais, o clima ficou mais desagradável, né? E começou a faltar água nos mananciais, né? As técnicas trazidas da Faculdade de Agronomia pelo Vanderlei ajudaram a melhorar as condições do solo e a produtividade das plantações. O conhecimento se espalhou, mas ainda não era tudo. Alguns problemas ambientais persistiam, principalmente a escassez de água. Bate um desespero total no produtor, né? Em 90 isso aí tudo passou a pessoa olhar o meio ambiente, que o problema pode estar alguma coisa aí no meio ambiente. Era a década de 1990 e Soretama ainda pertencia ao município de Linhares. Mas os moradores já estavam mobilizados para emancipar a região. E conseguiram. Essa organização foi fundamental para a segunda grande transformação da comunidade. É bem nessa época que surge uma nova proposta, reflorestar. Quem traz a ideia é a professora Irene Garay, uma argentina ainda com sotaque carregado, que deixou a terra natal no período da ditadura e passou por vários países antes de chegar a Soretama. Uma cidade nova com tudo ainda para construir e uma população mobilizada. Parece que ali há a condição perfeita para implantar o projeto de recuperação ambiental. Mas as coisas não saem exatamente como planejado. Teve gente que no início não quis participar? Ninguém queria participar no início. Veja bem, no início a gente não participava, porque também poucas pessoas que aqui tinha feito e a gente não tinha interesse assim, em fazer. Achava que isso aí era um troço que não ia ter resultado pra gente. Imagina, nos anos 97, 98, a vida não era a mesma coisa. Ninguém queria saber de cuidar uma árvore. Imagina, cuidar uma árvore nativa. Perguntavam para mim, ¿para quê? ¿Qué vamos a fazer se não podemos cortar? E quando plantaram e viram que as árvores nativas cresciam, eles próprios iam a convencer a los outros. Bom, a professora Irene chegou com esse projeto com algumas inovações, né? Principalmente no que tocava a área rural. Ou seja, vamos botar assim, que ela queria mudar um paradigma, né? A partir daquele momento. Não se pensava a partir daquele momento e que nós deveríamos começar a plantar espécies da Mata Atlântica nas áreas degradadas, né? Se pensava simplesmente em plantar café, criar boi, plantar mamão, essas coisas. Vanderlei e Maria são os primeiros a apoiar o projeto da professora. O que você percebeu no projeto que tinha condições de dar certo, de ajudar os produtores? Ele tinha uma proposta de recuperar áreas degradadas, preservar o meio ambiente, preservar o saber tradicional daquelas pessoas que iriam se envolver naquele projeto. E basicamente foi isso daí. Começou tudo exatamente onde? Numa salinha do Sindicato dos Produtores Rurais de Soretama, que estava iniciando também. Vanderlei e Maria abraçam o projeto e levam a notícia adiante. Isso aí foi um crescendo no dia a dia, né? Começamos mobilizando alguns produtores mais conscientes, né? Mobilizando os setores representativos da sociedade, né? De uma forma assim que ele chama paritária, com todos os setores envolvidos, né? E aí conseguimos chegar no final do que está aí hoje. O pessoal, a maior parte das pessoas, todos envolvidos nesse processo.
Mesmo com a mobilização garantida, o reflorestamento avança de forma tímida e a comunidade descobre um problema que pode inviabilizar o projeto. Não há na região mudas de espécies nativas disponíveis a baixo custo. A comunidade percebe que tem que começar a produzir as próprias mudas. As primeiras áreas são recuperadas com recursos do Programa Nacional de Biodiversidade. Mas a continuidade do trabalho depende de um nível mais elevado de organização. A solução é criar a Fundação Bionativa. Assim como o Jequitibá rosa, que nós mostramos no início do programa, representa a época do desmatamento, como um sobrevivente de um período em que a floresta não era valorizada, um novo Jequitibá rosa passa a simbolizar novos tempos, em que plantar mudas nativas e recuperar a mata são vistos como algo que vai beneficiar toda a comunidade. Um bem comum. E esse aqui é o Jequitibá rosa? Sim, é o rei da floresta, nós chamamos de rei da floresta. Ele é um símbolo para vocês? É um símbolo para a gente, ele foi plantado no dia da inauguração da Fundação Bionativa, no dia 28 de agosto de 1999. É o bebê de vocês que está crescendo. É o nosso menino. E está crescendo bem? Está crescendo muito. Junto com o Jequitibá, cresce também a participação comunitária. O viveiro já funciona com toda a capacidade. Eu tenho o maior prazer de encher uma caixa de mudo e botar em cima do carro para o produtor levar. Por quê? Porque eu sinto que ele vai plantar a muda. E mais tarde, passar lá no reflorestamento dele, ver aquele espetáculo, coisa mais bonita. É o que ele vê de sabendo que foi feito pelas mãos da gente, né? A primeira geração desmatou. A segunda sentiu as consequências e buscou soluções. Agora uma terceira geração está sendo formada. Nos viveiros da Fundação Bionativa, jovens das escolas da região aprendem a cuidar do futuro. Aqui com esses jovens está a garantia do futuro, da fundação e do trabalho que vocês fazem hoje? Sim, é aqui é a nossa esperança. Só o tempo, até... O Valdo me dá... É uma beleza, né? Porque vai limpando a água, vai segurando a erosão, vai dando fruto até para o passarinho e ajudando a fazer sombra, refrescar mais, cortar o vento, né? Também. É uma beleza ver a mata perto. A gente viu no programa de hoje a experiência de uma comunidade que descobriu uma forma de compartilhar os recursos comuns, diminuindo os impactos ambientais e melhorando as condições de vida. O mundo está tão atento a casos como esse que o trabalho de uma cientista política norte-americana, Elinor Ostrom, justamente sobre gestão comunitária, venceu o Prêmio Nobel de Economia de 2009. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá!